Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 7, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, retiraram-se os mensageiros de João e Jesus pôs-se a falar. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante a sua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo-o todo o povo, e mesmo os publicanos, deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a teu respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus traz a continuação do evangelho de ontem, onde ele continua a falar para o povo, mesmo depois dos mensageiros de João saírem. Jesus traz a observância da lei e que João cumpriu com o seu desígnio. Aquilo que tinha sido pedido para ele fazer foi feito. Jesus coloca João acima de um profeta. João, na história de Jesus, ele se torna uma pessoa de extrema importância. Não vivia no luxo, não vivia ostentando, pelo contrário. Era o homem simples, em que muitos diziam que era um louco, que não comia e nem bebia, se vestia de pele de animais, mas ele cumpriu com aquilo que Deus tinha preparado para ele. Jesus coloca que dentre os nascidos de mulher, João foi o maior. Mas Jesus também faz um alerta para que, mesmo assim, aquele povo entendesse que o que existe no céu é muito maior que qualquer um outro aqui na terra. E por isso, Jesus nos mostra que nos é necessário que nos façamos pequeno, mas que mesmo nessa pequenez, diante aos olhos de Deus, nós cumpramos com os nossos desígnios. É necessário que nós aceitamos o projeto de vida que Deus tem por cada um de nós. É necessário que nós reconhecemos aonde somos inseridos nessa vida e assim façamos a vontade de Deus. Jesus é muito claro, porque Jesus, no final desse evangelho, nos traz aqueles doutores da lei, os fariseus e publicanos, que muitos deles não aceitaram o batismo de João, o batismo do arrependimento, viveram conforme a sua vontade e não cumpriram com os desígnios de Deus. Muitas vezes nós erramos na nossa vida porque queremos viver conforme a nossa vontade e não entregamos a nossa vida ao Deus Todo-Poderoso. E assim, não é esse Deus que nos castiga, porque Ele é um Deus de amor, mas nós nos desviamos daquilo que é um projeto de Deus na nossa vida. Muitas e muitas vezes, esse desvio traz consequências.
E essas consequências muitas vezes são dolorosas, são pesadas, são difíceis de serem passadas. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a condição e a sabedoria de entender quais são os seus desígnios, para onde Ele quer nos levar, qual o caminho que devemos seguir. E acredito eu que o primeiro passo para que isso esteja claro na nossa vida é assumir aquele batismo de João, o batismo do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de tudo de errado que fizemos e assim aceitar o batismo de Jesus, o batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai impulsionar a nós a seguir o caminho correto. O Espírito Santo vai fazer que nós voltemos para o caminho e aceitamos os desígnios que Deus tem para a nossa vida. Mas antes de passar pelo batismo do Espírito, é necessário que nós aceitamos o batismo do arrependimento. Quantas e quantas coisas erradas carregamos em nossa vida, quantos e quantos erros queremos esquecer, mas que foram feitos. Quanta e quanta incredulidade que nós carregamos até hoje. E é necessário que nós nos arrependêssemos dessa situação, para então tomar posse do verdadeiro batismo, o batismo que nos liberta e que nos salva. E assim, a verdade aparecerá para nós e nós possamos assumir o nosso compromisso aqui na terra, que nós sejamos o menor no reino dos céus, mas que nós possamos estar lá, no reino que foi prometido. E só iremos conseguir se aqui na terra, aqui nessa vida passageira, aqui como vida de peregrinos, nós aceitemos os desígnios de Deus, que nós possamos tomar posse daquilo que Deus quer para nós. A palavra diz que Deus não nos pede mais do que podemos carregar, e mesmo que nós vamos sentir que o nosso fardo está pesado, Jesus diz que Ele carrega para nós, porque o fardo de Jesus é leve e suave. E Jesus caminha conosco, não por qualquer motivo, mas Ele caminha conosco para que nós possamos estar fortes, estar preparados para os desígnios de Deus. O que nós precisamos não é agir como os discípulos de Emaús, que não enxergaram no caminho a presença de Jesus, mas algo abrasava os corações daqueles discípulos e percebiam que alguma coisa está errada. E hoje nós precisamos sentir o nosso coração se abrasando, porque esse Jesus está perto de nós, está próximo de nós e Ele caminha com a gente. Mas façamos diferente dos discípulos, que nós possamos reconhecer esse Jesus que caminha conosco, do mesmo modo que João foi fiel à sua missão e assim conseguiu cumprir uma grande etapa, preparando os caminhos do Senhor. Jesus reconhece a importância de João no meio de nós, diz que ele é o maior de todos, mas reconhecendo que mesmo assim ele é o menor no reino de Deus. Então, assumamos essa condição e vamos cumprir aquilo que Deus quer na nossa vida, sem murmurar, sem desanimar, e se em algum momento cair, que nós possamos reconhecer esse Jesus que caminha com a gente, e então Ele nos pegará pelas mãos e nos levantará, para que nós possamos continuar nessa caminhada, seguindo em frente, preparando o caminho, caminhando com Jesus, aceitando aquilo que Deus quer para a nossa vida.
O aceitar aquilo que Deus quer não é ficar inerte, ficar parado. Não. O que Deus quer é que nós possamos ter essa proposta em aceitar que existe um reino e que nós precisamos conquistar. Algum tempo atrás, nós lemos que o reino de Deus são para os fortes, são para os violentos. E é nesse contexto que nós precisamos nos inserir. Que nós possamos buscar o reino de Deus, porque nós nos reconhecemos como fortes, violentos, para tudo aquilo que nos atrapalha e nos afasta do amor de Deus. Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima quinta-feira de adoração e peçam a esse Jesus que mostre o verdadeiro caminho. Deus abençoe a todos e até amanhã.